Ô, Léo, o Atlético voltou a jogar como pode jogar? A análise do Milito tá correta ou o adversário não é parâmetro, Léo? Eu acho que tem as duas coisas aí, viu, Cirilo? A gente precisa analisar e ver o que o Galo trouxe de bom hoje, uma formação com atletas em posições diferentes, mas o adversário também muito frágil, né? Muito frágil, e aliado a isso ficou com 10 jogadores logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Então, o Atlético praticamente não foi incomodado. Eu podia ter jogado no lugar do Everson hoje, porque nem sujou o uniforme. Então, isso precisa ser considerado. Mas a vida não é feita só de coisa difícil ou só de coisa fácil, né? Você tem dias e dias. Hoje foi um dia de um jogo fácil. Já no final de semana, nem tanto. Na sequência da Libertadores, muito menos. Mas o Atlético fez o que tinha que fazer. Goleou, fez 4-0. Concordo com o que disse o Zaratio, que demorou um pouquinho a pegar o jogo, depois que saiu o primeiro gol, aí o time se encontrou, se soltou mais, acho que criou até mais vontade no jogo e acabou construindo o placar. Ainda pegando das entrevistas do Rubens ali na zona mista, o Arana falou com ele sobre a posição que ele jogou hoje, que era uma novidade. O Arana jogou hoje como um zagueiro pelo lado esquerdo. O Atlético tinha praticamente na saída de bola uma função em que o Arana fez hoje, que deve ser provavelmente o Júnior Alonso, um zagueiro pelo lado esquerdo. Quando o Atlético era atacado, ele se defendia com o Arana defendendo ali como lateral, pelo lado esquerdo, onde ele está acostumado. O Batalha voltava, ficava ao lado do Fux e o Mariano na lateral direita. Só que quando o Galo saía para o jogo, ao invés de acontecer o que normalmente acontece, que é o Batalha sair com o Fux e o Saravia, hoje seria o Mariano, não. O Batalha se adiantava e quem saía para o jogo, a linha de 3 era feita com o Arana, Mariano e o Fux, que jogava centralizado. Então o Arana teve uma função um pouco diferente, mas mesmo assim participou muito ativamente do jogo. A bola passou muito no pé dele, mais centralizado, principalmente no segundo tempo, e ele criou por ali, ele bateu pro gol, ele tem muita qualidade para fazer qualquer função do lado esquerdo. Então, são algumas situações. O Scarpa jogar na esquerda é uma situação que a gente já viu, ele já atuou e ele foi decisivo, 2 assistências, 2 cruzamentos belíssimos aqui. Então, o Galo jogou um pouquinho diferente. Além das mudanças de peças, ele mudou o posicionamento do Arana, o próprio Zaratio jogando um pouquinho mais recuado às vezes, porque o Batalha, quando defendia, virava zagueiro. Aí o Zaratio virava primeiro volante no time do Atlético. Só que o Galo quase não foi atacado, né, Cirilo? Então, esse posicionamento valeu muito pelo lado ofensivo, porque no defensivo hoje foi um chute que os caras deram da entrada ali da área, que acertou o travessão do Everson e só. 2 finalizações para fora, uma na trave. E sabe quantas do Atlético? Umas 70? 32. Acertei quase, foi a metade quase do que eu falei, tá vendo? Foi pertinho. Foi 32 pertinho. finalizações do Atlético no jogo. 81% de posse de bola, um domínio absurdo, né? Absoluto nesse jogo de hoje. E dentro dessa característica, Léo, a gente fala, mas o adversário é fraco, é isso, é aquilo, os caras fizeram um ponto só, tomaram 19 gols, enfim. O Atlético fez o papel dele, né? Venceu bem os 2 jogos e eu queria uma avaliação sua sobre o que foi a primeira fase, essa fase de grupos do Atlético, com 15 pontos, 5 vitórias e 1 derrota, Léo. Foi uma fase tranquila, né, Cirilo? A gente já sabia que o Atlético era o time mais forte do grupo, mas tinham 2 camisas pesadas, principalmente a do Peñarol, que pesa muito, e o Rosário Central, que é um time argentino, que tem inclusive uma história com o Galo numa Conmebol, em que o Atlético fez 4-0, depois tomou 4-0 e perdeu nos pênaltis. Então, tinham 2 adversários que dariam um certo trabalho, e realmente deram, né? O Peñarol deu um trabalhinho jogando aqui na arena e conseguiu vencer o Atlético jogando lá. O Rosário Central perdeu aqui e perdeu lá, mas dando trabalho também. O Caracas é que era o patinho feio do grupo. Então, o Atlético não se complicou, o que foi muito bom. Porque se você comparar com outros grupos, estou acompanhando aqui atentamente a situação do Flamengo. Achei legal que você disse que o Milionários entregou o primeiro gol, o segundo foi contra. Tá bacana a situação. Beleza, né? Obrigado, viu, Milionários? Ajudando aí o Flamengo. Mas o Flamengo, num grupo em que ele era muito favorito, Cirilo, ele está se classificando na última rodada e provavelmente em segundo. Então, a Libertadores, ela não é
tão assim retilínea com os favoritismos, não. Deixa eu acrescentar uma informação à sua análise. Bolívar tá fazendo, eu ia falar do 1-0, mas pode atualizar que o Bolívar vai fazer o segundo, tá? Vai validar também. 2-0 pro Bolívar contra o Palestino, então o Bolívar será líder da chave do Flamengo. Pois é, tá vendo? Então assim, o Flamengo, que era colocado como o principal favorito da Libertadores, vai se classificar em segundo. Significa que o Flamengo não tem chance de ganhar? Lógico que ainda tem, o time é muito forte. Mas a Libertadores não é tão retilínea, não é um campeonato de pontos corridos. E outra, é um campeonato internacional. Vamos ouvir. Sobre o desempenho dos caras e como o Atlético tem hoje um time a ser batido, posso considerar assim, tanto o Galo quanto o Flamengo e o Palmeiras, ele teve uma primeira fase, posso te dizer que é a mais tranquila. Dos brasileiros, por mais que o Palmeiras pode até ficar na frente do Galo, né, o Rezendão? Mas eu acho que o Galo teve a primeira fase mais tranquila. Menos desgaste, mais tranquilidade, chegando no último jogo, poupando vários jogadores, mesmo assim goleando. Acho que isso é importante, Cirilo. Você ganha elenco, não desgastou tanto o seu time, só que nas oitavas agora...